A taxa do Tesouro Americano de 10 anos ultrapassou a marca de 4,5% e a curva de juros segue com uma inversão extrema. Portanto, o indicador clássico continua sinalizando uma recessão. Mas será que essa inversão profunda significa igualmente uma recessão mais profunda? E até que ponto vão subir as taxas longas americanas? O que explica essa alta? Pois essas perguntas que eu quero responder neste vídeo para trazer um pouco de luz a essas questões que têm preocupado bastante os investidores nesses últimos dias. Começando logo pelas taxas longas, então, tanto do Tesouro de 30 anos quanto o de 10 anos aqui na linha azul, de 30 anos na linha verde, que ultrapassou 4,6%, chegou a quase 4,7%, e o Tesouro de 10 anos, então, neste momento, 4,54%. Estou gravando agora na tarde de 26 de setembro, às quase 3 da tarde. Mas quando a gente dá um zoom out no gráfico, a gente vê que, em perspectiva, é uma alta significativa. No caso de 30 anos, é o maior patamar desde março de 2011. No caso do Tesouro Americano de 10 anos, é o maior patamar desde novembro de 2007. E o problema é que não há nenhum sinal de que essas taxas vão parar de subir. Até porque a taxa básica americana tampouco parou de subir ainda. E colocando aqui na tela a taxa básica que foi mantida na última reunião do Fed, 5,5%, que é um patamar bastante elevado, considerando os últimos 20 anos. É a maior taxa básica desde janeiro de 2001. Mas quando analisamos a taxa real, isso significa a taxa de juros básica menos a inflação americana do passado, então o CPI, que é o IPCA americano, a gente vê que é uma taxa elevada, já está positivo, 1,8% taxa de juros real, mas ainda assim num patamar até inferior quando a gente olha na década de 90 para trás, década de 80, onde vimos taxas de juros reais mais elevadas. Então, é verdade que a política monetária do Fed agora está em território contracionista, mas talvez o Fed tenha que adentrar em território ainda mais contracionista. E ele não descartou novas elevações da taxa básica, pelo contrário, os membros do FONC, o Federal Open Market Committee, o Copom do Fed, projeta que haverá pelo menos mais uma elevação de 25 pontos base antes de encerrar esse ciclo de alta. Essa é a projeção deles. E um dos grandes motivos por trás dessa ideia de subir mais a taxa de juros é que a inflação ela também segue preocupando. Deixa eu colocar aqui um indicador que é divulgado pelo Federal Reserve Bank de Atlanta, que mostra a inflação grudenta, o Sticky Price Consumer Price Index. Então, é um indicador de preço ao consumidor daqueles preços que são grudentos, mais difíceis de serem reajustados, seja para cima, seja para baixo. E ainda está no patamar aqui de 5,3% ao ano, na última leitura de agosto, analisando o mesmo indicador, mas desconsiderando alimentação e energia, gasolina, combustíveis, também está no patamar elevado, 5,2% ao ano. E as leituras mensais, ambas vieram elevadas. Aqui em agosto, 0,39% para um, e o outro também, aqui igualmente, 0,39%. Então, é um patamar elevado. E é por esse motivo também que o mercado está apostando em aumento de juros até o ano que vem. Esse é o contrato futuro da taxa chamada SOFR, que é uma substituta do contrato de euro-dólar. SOFR, para quem não sabe, significa SOFR, Secured Overnight Financing Rate, é uma taxa básica importante dos Estados Unidos. E o contrato futuro para junho do ano que vem, então junho de 2024, coloca ela ainda aqui em 5,23% ao ano. Então, para junho do ano que vem. E é claro, a consequência disso tudo é que a curva de juros continua bastante invertida. Deixa eu voltar ao gráfico com as duas taxas longas e vou adicionar no gráfico a taxa do Tesouro Americano de 3 meses. Vejam só o patamar que se encontra, chegou em 5,5%, ultrapassando ambas as taxas de 30 e de 10 anos. Portanto, sim, que a curva de juros está bem invertida, como a gente pode ver aqui na tela, que chegou no momento no patamar de menos 0,96% de inversão. Só que em maio desse ano, até abril já tinha chegado a quase 1,90%, quase 2% de inversão. Isso é uma inversão extrema para padrões históricos. Analisando os últimos 40 anos, deixa eu dar aqui novamente um zoom out. Nesse gráfico, é muito maior do que aqui, deixa eu até marcar no zero, a inversão que tivemos em 2019, em agosto, que foi ao redor de 0,5%.
A inversão que tivemos a partir de julho de 2006, também quase 0,5%, foi a mínima. A inversão que também tivemos lá em julho de 2000, que chegou então um pouquinho acima de 0,6%. Indo mais para trás aqui, também temos a inversão de 89, que foi bem menor do que as posteriores. E em todos esses anos tivemos recessão depois dessa inversão, como eu mostro aqui neste gráfico do Fed, que é o banco de dados do Federal Reserve de St. Louis, que mostra as barras cinzas são períodos de recessão. Então, nós tivemos a recessão lá de 90, 91, depois a recessão de 2001, a recessão de 2007 até finalzinho de junho de 2009 e, por último, a recessão curta de fevereiro até abril de 2020. E vejam que em todos esses momentos eles foram precedidos, as recessões foram precedidas de inversão da curva de juros. Só que agora a inversão chegou nesse patamar que a gente precisaria voltar aqui no início dos anos 80, até um pouco antes, quando havia uma bagunça de taxa de juros, porque a inflação era maior e as taxas básicas também estavam em outros patamares. Mas essa é a situação que temos. E para a gente até revisitar um pouco da teoria desse indicador, e porque historicamente ele é considerado um indicador preditivo de recessão, justamente pelos gráficos que eu coloquei. Analisando os últimos 70 anos, em todas as recessões que houve nesse período, houve alguma inversão na curva de juros, quase sempre em todos os vértices ou na maior parte dos vértices. Então, é assim que acontece, mas não é uma ciência exata. Então, não dá para a gente prognosticar que inverteu agora, daqui 3 meses vai começar. Não foi assim em nenhum desses anos e varia bastante. Em alguns anos, a inversão ocorre bem mais cedo de a recessão oficialmente iniciar. Em outros casos, ela ocorre quase junto do início da recessão. E aí, o momento atual, ele é paradigmático, não apenas por essa profunda inversão e porque ainda não tivemos o início oficial da recessão. Por vários indicadores, o cenário base ainda é de recessão. Esse é um deles, não é o único. E ainda assim, mesmo com essa desinversão que estamos testemunhando neste momento, porque está havendo agora, deixa eu dar um zoom, deixa eu voltar nesse gráfico aqui, vamos lá. Último ano, que temos... Saímos então de quase 2% de inversão, 2% negativo, está agora em 1% e subindo. Então está diminuindo essa inversão, o que alguns diriam, como já li análise, não, então agora o Fed está conseguindo realizar o pouso suave da economia, não teremos recessão, vai cair a inflação e está normalizando a curva de juros sem recessão. Mas, mais uma vez, analisando os dados históricos, o que a gente verifica é que a curva passa a desinverter e volta a ficar positiva antes mesmo do início da recessão. Foi assim em 2020, foi assim em 2007, foi assim em 2001 e foi assim também em 90. Veja que em 90 a primeira inversão foi lá em maio de 89 e a recessão começou só em junho de 90. Quando já estava subindo bastante aqui a taxa de juros. Agora é a mesma situação, a inversão iniciou no final do ano passado, estamos agora quase um ano depois, e a recessão oficialmente ainda não começou. Mas a história comprova que o que está acontecendo agora está de acordo com a teoria da inversão da curva de juros e que no momento que ela passa a desinverter é quando a economia entra em recessão. Então, olhando para frente, sim, é bem possível ainda que a economia americana entre em recessão. Agora, o nível de inversão na curva de juros não nos permite prognosticar a duração da recessão nem a sua intensidade. A gente pode ver aqui no passado, a inversão de 2019 foi relativamente baixa, considerando a atual de curta duração, e a recessão foi de apenas 2 meses. Ou então 2007, cuja inversão que precedeu ela foi menor que a inversão de 2000, porém a recessão foi mais profunda e mais longa que a recessão de 2000. Então apenas o nível de inversão não nos fornece mais informações para prevermos o tipo de recessão que pode ocorrer logo mais adiante. Então a teoria do indicador da curva de juros diz que quando há uma inversão, isso é um sinal de recessão, e quando a curva passa a inclinar novamente, as taxas curtas ficam menores que as taxas longas, e temos novamente aqui, vamos colocar no gráfico, a curva
ficando positiva, isso significa que ela está bastante inclinada, as taxas longas mais altas que as taxas curtas. Isso também é um sinal de que a economia voltou a crescer, está expandindo novamente, iniciando um novo ciclo de expansão econômica, especialmente quando ela já inclinou bastante e é quando costuma coincidir também com o fim da recessão. E para que fique bem claro o que significa a curva de juros inclinada ou invertida, eu vou mostrar aqui um vídeo onde a gente pode observar o comportamento da curva de juros por todos os vértices. Aqui temos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10, 20 e 30 anos. E começando na data de 23 de maio de 2000, e a gente vai avançando aqui nesse vídeo para analisarmos o comportamento da curva de juros ao longo do período. Então aqui foi um pouco antes de inverter no ano 2000, então vamos colocar aqui play, ó. Aqui está a curva avançando, aqui nesse momento já tinha invertido levemente, foi em julho de 2000, mas aqui praticamente plana a curva de juros, então vencimento de 3 meses ao redor de 6%, de 10 anos um pouco menos de 6%, mas sigamos. Então a curva segue, ali inverteu, agora voltou, agora começou a inclinar novamente, aqui temos o vértice de 3 meses menor do que 10 anos, 20 anos e 30 anos. Agora já aqui em junho de 2001, dá para ver claramente a curva mais inclinada. Agora mais inclinada ainda, aqui em dezembro de 2001, o de 3 meses abaixo de 2% e o de 10 anos quase, acima de 5% e o de 30 anos quase em 6%. Então aqui é uma curva de juros já bem inclinada. E avançando mais um pouco, só para ver como é que vai ficar. Ó, a inclinação segue. Agora deixa eu colocar com uma velocidade mais rápida, né? Duas vezes agora a velocidade, a gente vai avançar bem rápido. O ano de 2003, ó, bem invertido, 2004 também, bem invertido. Agora começa a subir levemente, a taxa de juros mais curta, 2005, começa a planar agora a curva. Aí chegamos perto de 2006 e há a inversão de juros em julho. Ó, já aconteceu a inversão de juros, que foi ali em julho de 2006 e que precedeu a recessão americana de dezembro de 2007, que a gente vai colocar aqui justamente, ó, aqui temos que a primeira inversão, na verdade, ocorreu até em fevereiro de 2006, depois voltou a subir e aí inverteu de fato a partir de julho de 2006. E a recessão só foi iniciar ali em dezembro de 2007, quando já estava a curva mais inclinada em 0,68%. Só que o momento atual ele é paradigmático porque difere dessas inversões, as 4 que nós temos aqui destacadas. Não apenas pela inversão extrema, mas porque a gente está vendo que essa desinversão, que está diminuindo a inversão da curva, ela está ocorrendo não por uma queda das taxas mais curtas, mas sim por uma elevação das taxas longas. Aí o tesouro de 30 anos, de 10 anos, ultrapassando 4,5%, enquanto taxa de 3 meses, de 1 ano e 2 anos, permanecem quase inalteradas acima de 5%. Então agora é a taxa longa que está subindo. E a gente pode mostrar aqui, deixa eu novamente trazer aqui um gráfico, como isso difere de outros momentos. Vamos lá, então, o momento atual, aqui temos a taxa de 10 anos que está subindo e a taxa de 3 meses que ainda está bastante elevada e aqui, portanto, a linha azul que é a inversão da curva de juros que está diminuindo. Mas quando a gente volta no passado, vamos lá, aqui analisando de 2009, o que aconteceu? Que a linha azul escura, que é a inversão de juros, aqui os juros então inclinando, ocorreu por uma queda da taxa de 3 meses e não por uma alta da taxa de 10 anos. Da mesma forma, voltando aqui para 2001, a inversão de juros diminui, começa a inclinar a curva, chegamos ali em 2002 numa inclinação de 3,6%. Então a taxa de 10 anos, 3,6% mais alta que a taxa de 3 meses. E da mesma forma que a gente vê aqui é a taxa de 3 meses, a taxa curta que está caindo, enquanto a taxa longa permanece num patamar bem elevado, até com uma leve queda. Então o momento atual difere dos anteriores. Agora é a taxa longa que está subindo. E isso tem a ver com vários fatores. Tem a ver com a questão da taxa básica que segue subindo, com a inflação que preocupa, então investidores também precificando inflação mais elevada. A taxa real voltou a subir, até eu vou colocar aqui ó, a taxa real dos Estados Unidos pela
o Treasury Inflation Protected Security, que é o equivalente o Tesouro IPCA, NTNB, que também está de volta a patamar acima de 2%, que não se via desde lá de 2009. Então a taxa real americana está subindo, não é só a inflação, mas também a taxa real. E com a explicação adicional do porquê que as taxas longas estão subindo, porque nós temos também o Fed pressionando as taxas longas, porque ele está vendendo o Treasury no mercado. Ele está nesse momento reduzindo o seu balanço, praticando o chamado Quantitative Tightening, que é o aperto quantitativo. O contrário do afrouxamento quantitativo, Quantitative Easing, o QE, agora é o QT, diminuindo o tamanho do seu balanço, portanto, vendendo Treasury de volta para o mercado, pressão vendedora, diminui preço, sobe juros. Além disso, temos também o Tesouro americano, Janet Yellen, emitindo muitos Treasuries porque precisa financiar o déficit fiscal americano. Então, nesse momento, nós temos pressão vendedora não apenas do Fed, mas sobretudo do Tesouro americano. E os estrangeiros já não estão com tanto apetite mais para rolar essa dívida americana. Então o resumo da ópera é que, diante desse cenário, é difícil ver as taxas de juros mais longas e talvez toda a curva americana voltando para um patamar muito menor, salvo algum grande crash, recessão profunda, algum evento não previsto que sacuda de fato os mercados. E só para trazer mais um gráfico ilustrar esse ponto, aqui a gente tem também a curva americana, deixa eu trazer aqui, ó, vamos lá, a curva americana nos último mês, no último ano e atualmente. Então vejo que a linha azul clara que era no último ano, tanto as taxas mais curtas, aqui a de 6 meses até 30 anos, estava ali o patamar abaixo de 4%, aí mês passado já estava um patamar bem mais elevado, mas as taxas longas estavam um pouco mais baixas. E agora, neste momento, houve uma elevação das taxas mais longas, enquanto as mais curtas permaneceram praticamente inalteradas. Então, é a curva de juros americana dando um salto para cima. Alguns investidores olham essa situação e se perguntam, pô, será que não é o momento de apostar na taxa longa, comprar treasuries de 20, 30, 10 anos, entrar no ETF TLT? Até pode ser uma aposta. Eu acho ainda altamente especulativa, são títulos bem mais voláteis e não dá para a gente descartar ainda mais elevações das taxas longas. Então, é um período ainda bastante perigoso, traiçoeiro, porque não temos sinais claros de para onde vai a economia. Embora o cenário base ainda seja de recessão, a inversão da curva de juros ainda está extrema, sim, está desinvertendo, mas está de acordo com a teoria do indicador da inversão da curva de juros. Nada mudou quanto a isso. Então, seria precipitado dizer que o Fed conseguiu o pouso suave, que essa desinversão é a prova disso. Não, não é. A desinversão é a prova de que é assim que funciona o ciclo econômico e a curva de juros americana. Então, ainda é um momento de atenção, mas eu queria trazer um pouco de luz sobre o que está acontecendo e por que é também um momento único nos últimos 40, 50 anos. Mas é preciso continuar monitorando e compartilhem esse vídeo se vocês gostaram do conteúdo. Eu vou colocar aqui mais 2 vídeos, um que a gente fez para os membros do canal sobre a reunião do Fed, inclusive trazendo um gráfico muito importante de por que ainda não começou uma recessão, e outro gráfico sobre, aliás, outro vídeo sobre a inversão da curva de juros lá de 2019. Vocês vão gostar também. Fico por aqui, até o próximo, valeu!